Oi, tudo bem? Esse é o BTC Money, seu programa de finanças pessoais, economia e investimentos da BTC. Meu nome é Gustavo Habib, eu sou instrutor de negociação e comunicação, e no episódio de hoje falaremos sobre criptomoedas, criptoativos, o que será desse ativo ou dessa moeda, enfim, a gente vai falar um pouquinho sobre esse tema, né? Se é moeda, se é ativo, e o que há de expectativa em relação a cotações e a própria estrutura desse ativo ou dessa moeda. E para falar sobre esse tema, estou aqui com meus caríssimos colegas de bancada, Rafael Lopes, instrutor de risco, performance e renda fixa do nosso curso de mercado financeiro, GFP. Fala, Rafa. Fala, pessoal. E aí, vamos lá, também com a gente, Marco Barros, instrutor de investimentos do General Business Program. Fala, Marquinho. É isso aí, mestre Habib. Olá, mestre Rafa. É sempre uma honra, um prazer estar aqui com vocês nesse episódio de número 92. Vamos que vamos. Número 92, já já a gente chega no 100, hein, Marquinho? Vamos que vamos. E para você que está acompanhando a gente pelo YouTube, peço que se inscreva no canal e também curta o vídeo para ajudar a espalhar esse vídeo para mais pessoas. E se você está no podcast, através do BTC Cast, e quiser dar uma sugestão de tema para a gente bater um papo aqui no BTC Money, manda nos comentários do YouTube que a gente recebe lá e a gente gosta muito de receber esse carinho de vocês. Lembrando também que os cursos da BTC estão com inscrições abertas, o General Business Program, o General Finance Program e os demais cursos, e você acompanha no nosso site, o link está na descrição aqui do episódio, e você pode entrar lá no btcompany.com.br. Bom, vamos lá, pessoal, falando um pouquinho sobre criptomoedas, criptoativos, e já começa com aquele disclaimer, hein, pessoal? Nada aqui é recomendação de investimentos, pelo amor de Deus, vai lá no seu consultor, agente autônomo de investimentos, gerente de relacionamento, ou você por conta fazendo sua análise, mas de forma, por favor, bem criteriosa, né? Mas de preferência com alguém aí do seu lado, para tomar as melhores decisões relacionadas ao seu perfil de investimento. Isso é muito importante, tá? Então tomem cuidado na hora de realizar os seus investimentos com aquela dura e trabalhada poupança que você fez ao longo dos últimos meses. Esperamos. Então, vamos lá, pessoal. Rafa, é o seguinte, existe uma discussão, né? Se Bitcoin, Ethereum e as demais criptomoedas são de fato moedas, né? Ou não são. Qual que é a sua perspectiva? Como é que a gente pode analisar esse tipo de ativo? Se é ativo também, não sei, enfim, vamos lá. É, essa discussão ela é bastante válida porque a partir do momento que a gente usa o termo criptomoeda para definir, né, esses possíveis ativos, nem é um ativo financeiro por definição, mas para definir esse tipo de alocação de recurso, a gente tem que lembrar quais são as propriedades ou as características de uma moeda, ou seja, o que algo tem que cumprir para ser classificado, para ser considerado uma moeda. Bom, e basicamente uma moeda tem três características ou tem três propriedades. A primeira delas é que a moeda deve servir como um meio de troca. Portanto, é aquele ativo, né, de alta liquidez, ou seja, é aquilo que você consegue usar e trocar por qualquer outro serviço, por qualquer outro produto. A segunda função da moeda é que ela sirva como uma reserva de valor. Então, você pode, por exemplo, trabalhar hoje e aí você pega uma parte da renda que você gera com o seu trabalho, uma parte você consome, uma parte você poupa, e você reserva isso em determinada moeda. Pode ser em dólar, pode ser em real, por exemplo, ou, eventualmente, né, se as cryptocurrencies são uma moeda, você poderia também fazer essa reserva numa moeda. E a terceira propriedade é que a moeda serve como uma unidade de conta, ou seja, você consegue dar preço aos bens e serviços e compará-los, né? Ah, essa cadeira custa R$100, aquela mesa custa 150, aquele celular custa R$1.000. Então, você cria preços relativos, você consegue comparar o valor dos diferentes itens, objetos, produtos, serviços que existem na economia. Bom, então, fica muito fácil, muito simples a gente fazer essa análise, ou seja, a gente olha para as cryptocurrencies e nos perguntamos, as cryptocurrencies, o Bitcoin, o Ethereum, enfim, todas as outras,
cumprem essas três propriedades, cumprem essas três funções? E a resposta acho que é muito óbvia para todo mundo, que ela é não, né? Ou seja, por que que as cryptocurrencies não cumprem essas três propriedades? É muito simples, porque as cryptocurrencies têm uma volatilidade muito, muito grande. Então, vamos lá, vamos pensar, né? Se eu quisesse pegar todo ou 100% do recurso que eu poupo todo mês eventualmente e fazer uma reserva de valor em Bitcoin, por exemplo, será que seria uma boa ideia? Acho que é um pouco arriscado, né? Porque, beleza, pode multiplicar por 10, mas eu posso ver a minha reserva de valor também derretendo. Será que a gente poderia dar preço às coisas utilizando uma cryptocurrency que oscila tanto? Hoje essa cadeira custa, sei lá, um Bitcoin, né? Hipoteticamente. Aí o Bitcoin multiplica por 10. Agora aquela cadeira vale 0,10 Bitcoins. Ou ele derrete e agora aquela cadeira vale 10 Bitcoins. Ou seja, o preço ia ficar extremamente volátil também. Então, a gente não consegue utilizar isso como uma unidade de conta. E a terceira propriedade, que é o meio de troca, aí vai depender de uma maior aceitação do público, uma maior aceitação, eventualmente, de quem use, né? A gente já viu até algumas iniciativas de empresas que passaram a aceitar, depois não aceitar mais, né? Que é o caso da Tesla, por exemplo, ou algumas outras empresas que estão ensaiando essa possibilidade de aceitar o Bitcoin, por exemplo, como uma possibilidade para compra, né? Dos ativos ou serviços que elas vendem, mas isso ainda não é algo definitivo, ou seja, realmente não pegou 100%. Então, até essa terceira função, que é o meio de troca, ainda, vamos dizer assim, está num estágio bem inicial, ainda tem que amadurecer bastante. Então, a resposta, né, olhando para essas três propriedades, realmente aqui fica difícil a gente encarar hoje as cryptocurrencies como moedas. No entanto, isso não significa que no futuro elas não se tornarão, né? Ou seja, realmente com uma maior aceitação, um maior volume, uma maior utilização, pode ser sim que essas três propriedades passem a ser cumpridas. Muito bom. Eu vou passar agora a bola para o Marquinho, mas eu queria adicionar um debate aqui, Marquinho, para você, para a gente ferver aqui essa discussão. Né? Então, além dos pontos, né, as propriedades de moeda, as três que o Rafa comentou, unidade de conta, meio de troca e reserva de valor, também tem a discussão sobre lastro, né? Então, desde 1971, que Nixon foi lá e deu um pé na bunda do acordo de Bretton Woods, né? E a gente não tem mais moedas lastreadas, né? Não tem mais o padrão ouro. As moedas fiduciárias não têm lastro, né? Elas não têm valor intrínseco, a gente pode dizer assim. O que daria valor a criptoativos ou criptomoedas, né? Então, existe essa discussão, também são moedas sem valor intrínseco, como é que é essa relação? Então, eu queria que você comentasse sobre esses pontos, Marquinhos. Legal, excelente, mestre Habib. Falar mais um pouquinho, né? Eu tô aqui já para iniciar o bate-papo do lado exatamente oposto do Rafa, né? Então, quando a gente pega lá os 3 pontos da moeda de troca, reserva de valor e unidade de conta, eu já acho que, com certeza, no longo prazo, por exemplo, o Bitcoin vai atender todos eles, mas eu já acho, Rafa, que no curto prazo, eu já considero o Bitcoin uma moeda. Talvez não a moeda mais aceita de todas ou a melhor moeda de todas no curto prazo, né? É claro que a gente tem a volatilidade, né? Então, a gente pode investir em uma criptomoedas e ela desvalorizar 90% no mês seguinte. Mas a gente encontra isso também em algumas ações, viu, Rafa? E alguns tipos de ativos também, viu? Mesmo em renda fixa, dependendo do risco de crédito, você perde até 100% do que você colocou. Então, é óbvio, né? A gente não está falando de investir nossa reserva, nosso colchão financeiro aqui. Mas, no meu ver, ela serve sim como moeda de troca e cada vez mais, tá, Rafa? Inclusive, por exemplo, várias empresas aceitam o Bitcoin. Um exemplo mais recente, a gente tem um Messi, o Leonel Messi, parte da grana que ele está recebendo do PSG é em criptomoeda. Ou seja, já é ali uma maneira de troca. No ponto da reserva, viu, mestre Habib? Eu, sinceramente, prefiro ter, né, se eu tivesse uma escolha de colocar minhas economias para o futuro
em uma criptomoeda que existe uma quantidade máxima de produção, né, escrita em código, código, é tecnologia, é criptografado, impossível de se mexer. Eu prefiro confiar muito mais minhas reservas futuras nesse tipo de ativo do que uma moeda estatal como que a gente vê hoje, né? Na qual a gente tem algum tipo de medida contracíclica, e aí do dia para a noite a quantidade de moedas na economia multiplica por 30%, 40%. Né, aumenta em 30%, 40%. Então, acho que a curto prazo e a longo prazo também, criptomoedas são excelentes formas de você manter o seu poder de compra, né, que é uma função de moeda. E aí, unidade de conta, né, Rafa? Ou seja, a moeda ser o denominador comum, né? Tem alguns gestores que fazem lá a sua conta, quanto que rendeu o seu portfólio em Bitcoin já, tá? E aí, Rafa, tá aí um desafio. Quero ver quais os gestores aqui que a gente tem no nosso mercado que, se usar o Bitcoin como unidade de conta, tá positivo, viu? E aí, Habib, e aí vamos lá. Entrando na sua pergunta sobre lastro, né? As moedas que existem hoje, né? E aí, olhando dos criptoativos somente na moeda, todas elas, como você falou, não tem mais lastro, né? Então tem muita gente que ainda acredita, né? Ah, não, todo o real que tem circulando aqui na economia tem ouro lá no Banco Central. Não tem, esse negócio de lastro já acabou fazem 50 anos, né, oficialmente, né, porque antes disso a regra já não valia muito, né, e aí que tá, né, aí vem a grande pergunta, a gente precisa de lastro, talvez para uma moeda fiduciária, né, e a gente acabou de ver que a nossa moeda própria, a gente não tem esse lastro, mas uma criptomoeda, né, ela é um ativo por si só, é como se fosse o ouro, né? Então o Bitcoin ele se compara muito com o ouro. Qual que é o ouro? Qual que é o lastro do ouro? É ele mesmo. É o valor dele ser utilizado. E eu tenho visto as criptomoedas cada vez serem mais adotadas, cada vez mais serem aceitas, ou seja, aumentando a sua importância. Um fato aqui que é importante mencionar, nesse último mês, as criptomoedas subiram bastante, cada vez mais por causa da sua aceitação mesmo. A BlackRock, que é a maior gestora, maior asset manager do mundo, hoje já investe na mineração do Bitcoin. Então você tem várias empresas e todas elas garantindo a segurança do sistema. Eu vou passar a bola, Rabir, porque senão eu fico falando todo episódio. Não, mas é isso, é muito legal a gente entender, porque é um assunto que é recorrente, né, Marquinhos? Muita gente se interessa, né? Outro dia uma pessoa muito querida veio perguntar, né? Poxa, será que eu devo colocar uma parte do portfólio, né, em criptoativos? Então eu falei, bom, eu não vou falar isso para você, eu não sou analista, né, ou um consultor financeiro, mas muita gente recomenda uma parte descartável das suas reservas financeiras, né? Aquela parte que porque por ser volátil, né, e tem um alto risco, né? É aquilo, ativos de alto risco. Se você tem um pouquinho de conservadorismo na sua carteira, né, você não vai colocar uma parte que depois se vai fazer muita falta, né? Então tem que tomar um pouco de cuidado. Mas enfim, já há muitos agentes autônomos e consultores financeiros que indicam para os seus clientes uma parcela do patrimônio em criptoativos, criptomoedas, através do próprio ativo ou de fundos, enfim, tem várias ferramentas que a gente fala aqui ao longo dos episódios. Mas só para fazer um contraponto aqui, Marquinhos, em relação a essa questão da aceitação, né? Então, na minha visão, né, como um entusiasta do comportamento humano, né, eu acredito que a adesão ou não da criptomoeda do criptoativo não se deve às suas características intrínsecas, mas sim à aceitação do público, né? Então, por mais, pode ser péssimo, pode ser muito bom, né? A tecnologia, o blockchain e tal, e o conceito. Se for aceito, vai para frente. Se não for aceito, não vai para frente, né? Então, isso que a gente acaba observando muitas vezes. Não depende muito das características, porque boa parte das tomadas de decisão também não são racionais. Depende muito da aceitação. E aí, Marquinhos, tem um ponto importante relacionado às moedas estatais, né? Então, qual seria o benefício de um Estado nacional, né? Salvador, por exemplo, agora está tentando, mas é um tiro meio arriscado, porque o Estado corre o risco de perder a sua soberania, né? E esse é um risco que talvez grande parte dos estados, principalmente os estados mais poderosos, não estão muito dispostos a correr. A gente vê aí as respostas de Estados Unidos e China, né? Cada um à sua maneira em relação
a Bitcoin, né? E aí tem a questão do valor da moeda, né? Então, também vejo que a moeda não tem o valor intrínseco, né? E eu tenho uma visão um pouco diferente, né? Vai na linha da MMT, de talvez algumas linhas do keynesianismo, né? Que o valor da moeda fiduciária não está numa eventual escassez, até porque ela nem se aplica na moeda fiduciária. Está no famoso poder do cacetete, né? Dado que é um monopólio estatal, a criação de moeda estatal, e o Estado tem o monopólio da força, né? E através da força, se você não paga o imposto na moeda do Estado, ele pode pegar e tirar sua liberdade física, né? O que é um grande problema para algumas pessoas, né? Eu, inclusive, não gostaria de ter essa liberdade retirada. Né? Algumas já são retiradas, né? Então, aqui depois a gente pode falar sobre isso. Mas esse é um ponto curioso. Mas vai da aceitação. E aí isso passa para as expectativas. E aí, Rafa, o que será que vai dar das criptomoedas? O que você acha que vai acontecer? Você acha que essa aceitação vai acabar crescendo? Dá para conviver criptomoeda, criptoativo com as moedas fiduciárias tradicionais? Enfim, quais são suas expectativas em relação a criptomoedas? Aparentemente, sim, elas vão cada vez mais ganhar força. É claro que esse movimento dos governos é uma coisa esperada, então é claro que, e é o que você comentou, a gente já está vendo isso, né? O governo chinês, enfim, alguns outros governos, de alguma maneira, tentam dificultar um pouco a consolidação, vamos dizer assim, dessas moedas por diversas razões. Mas, realmente, se a grande massa, se as pessoas passarem a utilizar essas cryptocurrencies de forma muito volumosa, né, ou realmente de forma predominante, é quase que impossível você segurar. Então, se esse for o caminho natural, é o que a gente vai ver prevalecer. Agora, falar sobre quando isso vai acontecer, em que velocidade, realmente, até que ponto os governos vão conseguir frear esse avanço e como que as pessoas, e até que ponto as pessoas também vão buscar a utilização das cryptocurrencies, aí são perguntas que é realmente difícil de responder, até porque o grande receio que existe em relação às moedas fiduciárias, vamos dizer assim, é que elas percam o valor, né, ao longo do tempo por conta da maneira que as políticas monetárias são utilizadas, que é o receio inflacionário. Então, o que a gente tem que pensar é, para mim, para você, para todo mundo, qual é a vantagem, quais seriam as vantagens de utilizar as cryptocurrencies. Isso é uma coisa que, para mim, ainda não tá tão claro. Então, por essa razão, eu tenho até uma certa dificuldade em responder essa pergunta, mas o fato é que eu acho que sim, elas vão conviver, né, talvez com as moedas fiduciárias, não sei se substituir totalmente, mas vão conviver, cada vez mais vão ter, a gente vai verificar essas propriedades de moeda também nas cryptocurrencies, né? E aí, pelo fato de você não ter um governo, né, centralizando e controlando aquela moeda, de alguma maneira seria um caminho em relação a algo que fosse ou a possibilidade da escolha das pessoas, né? Eu posso escolher não utilizar essa moeda e posso optar por uma outra moeda. Nesse sentido, seria algo que é positivo, mas é o que eu comentei, realmente eu tenho um pouco de dificuldade para conseguir te responder isso, para olhar para o futuro e dizer o que eu acho que vai prevalecer. E você, Marquinho, qual a sua visão? Vamos lá. A curto prazo, mestre Habib, é especulação pura, né? Assim como a grande maioria das coisas da nossa vida, né? E o preço ele vai ser basicamente alterado em função da quantidade de pessoas que estão procurando, né? A demanda e oferta. No longo prazo, eu acredito que os criptoativos são a internet da moeda, né? Eu acredito que tem um futuro muito grande por aí. A tecnologia, por exemplo, que criou o Bitcoin há pouco mais de 10 anos atrás, a blockchain, hoje já é utilizada em vários setores da economia como uma maneira super segura de registrar dados.
né, durante todo o período de existência desse criptoativo, que é um dos mais conhecidos, né, hoje representa entre 40% e 50% do volume de negociações entre o tamanho, né, dos criptoativos, que é o Bitcoin. Durante todo esse tempo ele nunca conseguiu ser alterado, hackeado, então o que mostra cada vez mais que é uma tecnologia super segura. Certa vez a gente fez um cálculo, né, de se a gente usasse toda o poder computacional do mundo, né, considerando um poder computacional top, 100% para tentar quebrar a rede de Bitcoin, a gente levaria algo em torno de 4 idades do universo para quebrar um único bloco, né? Ou seja, matematicamente impossível. Então, eu acredito que a longo prazo, todas essas tecnologias elas vieram para ficar, né? Eu acho assim que é saudável, por mais que a gente não acredite, como você falou, né, Mestre Habib, algumas pessoas falam de ter uma parcela lá que tudo bem se perder, porque realmente, né, tem que ter muito sangue frio para eventualmente ver o seu ativo desvalorizar 90%, isso pode acontecer, né, mais, né, assim como aconteceu com as ações, por exemplo, na crise de 29, né, assim como acontece com algumas ações, inclusive no nosso mercado, e a gente vê por aí desvalorizando até mais do que isso. Tem que ter sangue frio para aguentar, mas eu acho que a longo prazo pode ser uma boa, tá? Marco, eu não conheço 100% sobre como funciona o blockchain, nunca li o white paper. Eu sempre falo assim, cara, você precisa conhecer exatamente como funciona o motor de um carro para andar de carro? Não necessariamente, né? Então, compra um pouquinho, né? Alguma coisa, claro, que se você perder tudo não vai fazer mal. E hoje é muito mais fácil, né, ter acesso a isso. Habib, além de você conseguir comprar ativos direto para uma corretora, você pode fazer isso através da B3, com toda a segurança, todo tipo de seguro que a B3 envolve. Enfim, terminar falando que nada disso é uma recomendação de investimento, tá? Isso é o que eu sigo. Você me perguntou aqui pessoalmente. E posso falar mais uma coisinha mais, Habib, antes de passar para você? Se você gosta desse tema de criptoativos, manda um salve para a gente aqui no YouTube, no Instagram, ou até lá no LinkedIn, para a gente falar mais sobre esse tema aqui. Tá com você, Mestre Habib. Muito bem lembrado. Então, se você quer que a gente fale mais sobre esse tema, coloca aí nos comentários no YouTube para a gente. A gente vai atrás de mais informações, fala sobre algumas criptomoedas específicas, sobre o mercado de NFTs, os non-fungible tokens, né? Então, manda esse recado para a gente que é importante a gente balizar, né? Mas essa discussão aqui era mais para a gente colocar um esclarecimento sobre a classe, né, de criptoativos ou criptomoedas, que é importante para você analisar também, dado que esse assunto está sempre em voga e com muitas notícias e muita polêmica em volta, né? Só para completar aqui, como eu já tinha meio que direcionado na minha visão, depende da aceitação dos estados nacionais em relação aos criptoativos para o negócio pegar, né? Então, uma vez que o Estado aceitar pagamento de imposto, né, o Estado Nacional, enfim, aceitar o pagamento de imposto em algum criptoativos, a chance disso virar é muito grande, né? Se não, eu acho muito difícil. Mas essa é só uma opinião mesmo. E a gente fica por aqui no BT Semana, então queria só o recado final aí do Rafa. Rafa, muito obrigado de novo. Valeu, pessoal. Um prazer. Até o próximo BT Semana. Um grande abraço. Muito obrigado. Marquinho, obrigado também. Aquele abraço. Obrigado. Valeu, pessoal. Muito obrigado por acompanhar até agora. E a gente se vê, claro, na próxima semana para o próximo BT Semana. Um grande abraço. Até lá. Tchau, tchau.